Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês, perguntando agora como obter as respostas para as perguntas da alma. E esse vídeo não podia deixar de ser uma continuação, né, desse sobre meditar e aprender, né? Qual eu já fiz acho que uns 4 vídeos sobre esse livro. É um livro muito pequeno, mas que cabe muitas reflexões sobre. E eu imagino que esse aqui vai ser o último vídeo, né, falando sobre isso. Porque vamos falar agora sobre a meditação e sobre as visões da alma racional, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui e a gente já testa alguns comentários na sequência. A meditação é o pensamento frequente com deliberação. Eu já tratei disso no outro vídeo, né? Ou seja, um pensamento frequente com deliberação, ou seja, um pensamento que se desenvolve, né? Algumas vezes, né, repetidas vezes sobre algo e com deliberação, ou seja, eu preciso decidir estar pensando sobre isso, estar atento a isso, não simplesmente um pensamento que pulou, né, na minha mente. Que investiga prudentemente a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. Ou seja, esse pensamento frequente e deliberado, ele vai ser ele investiga com prudência a causa e a origem e o modo e a utilidade de cada coisa. Sendo que essa prudência está relacionada com a sabedoria, com a justiça, com aplicar corretamente as medidas de cada coisa. Tá? Então, ele continua aqui dizendo: na meditação, de fato, agrada-nos discorrer por uma espécie de espaço aberto, no qual direcionamos nosso olhar para a verdade a ser contemplada, considerando ora uma, ora outra das causas das coisas. Às vezes também penetrando no que nelas há de mais profundo. Não deixando nada de duvidoso ou obscuro. Vamos pegar essa imagem que ele nos trouxe, né? De caminhar por um espaço aberto, uma planície, né? Até um pátio, onde uma série de imagens está à disposição dos nossos olhos. Sempre que nós contemplamos uma imagem ou percebemos uma imagem, ou estamos caminhando por um espaço aberto, a gente percebe as coisas, nomeamos as coisas e interagimos com elas em algum nível. Mas quando paramos para colocá-las de forma mais profunda, ou seja, observá-las de forma mais detida, vamos perceber que a gente não tem certo controle ou certa resposta acerca do que vem a ser aquela coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Apesar de eu me relacionar com a superfície das coisas, dos objetos, dos seres, eu não consigo entrar em um contato profundo com eles. Não consigo enxergar o que neles possui de mais profundo, a alma de cada coisa, o ser de cada coisa. Tá? Então, à medida em que eu vou praticando a meditação, eu direciono o olhar da minha alma para um desses elementos, né? E me detenho sobre eles até que eu consiga encontrar a sua resposta. Então, eu direciono o meu olhar para aquela verdade que eu quero contemplar. Então, considerando, ora, uma ou outra das causas das coisas, ou seja, pensando meditando, né, delimitando ou definindo como possibilidades uma tese, né, uma teoria, uma ideia sobre aquela coisa, uma tese, eu acho que está bom, sobre aquela coisa, e ora eu vou pensar em outra ideia. Cada vez que eu meço essas coisas, né, eu falei aqui, né, num vídeo recente, que Aristóteles falava sobre como se começaram a investigação, começando através da reunião das opiniões dos sábios. Uma vez feito isso,
Eu posso então pegar aquela ideia, aquela tese, né? Sei lá, o que é a felicidade, né? Uma pergunta que Aristóteles nos coloca. E colocar sob inúmeros pontos de vistas que foram trabalhados por alguns sábios ao longo, né, da história da nossa... que foram reunidos ao longo da história, né? Então, eu vou considerando isso, ora uma, ora outra coisa, né? E se eu pensar desta forma? E se eu pesar de uma outra forma, tá? Para que o vídeo não se estenda muito, não vou dar nenhum exemplo sobre isso, mas para quem trabalha com música, por exemplo, consegue pensar em termos de tanto de notas e acordes, né? Com a mesmo tema, uma mesma melodia, uma mesma harmonia, pode ficar muito diferente com leves mudanças, né? E a gente às vezes usa o que a gente chama de notas melódicas, acordes de empréstimos, e a gente pode pensar até em mudanças de contraponto, enfim, sem mexer na estrutura principal, né? Ou seja, a coisa não deixou de ser aquilo que ela é, mas eu agora coloquei sobre uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, tá? Então isso é a base, o cerne do que a gente chama de composição, né? Na visão mais tradicional, né? da composição. Continuando aqui. O princípio do conhecimento, portanto, está na leitura e sua consumação na meditação. Aí ele fala, quem aprender a amá-la, no caso a meditação, né, intimamente e se dedicar a ela com frequência, tornará sua vida imensamente gozosa e terá na tribulação a máxima consolação. Essa ideia, é interessante essa ideia, né? O princípio do conhecimento, portanto, está na leitura e sua consumação na meditação. É importante dizer isso, né? Porque a leitura, ela vai ser, no caso aqui, ele está colocando como uma leitura daquilo que é sagrado, daquilo que está baseado naquilo que os sábios colocam, né? Ele não está colocando qualquer tipo de leitura, até porque nessa época não se tinha tanto essa oferta, né? Essa oferta de leitura que nós temos hoje. Não se tinha jornais, né? Periódicos. E sim, na verdade, os livros eram coisas muito difíceis de se conseguir, né? E o livro como algo muito precioso para se gastar com palavras, né, vãs. Então, a leitura aqui já está pressupondo uma leitura de alto calibre, né, de alto grau de espírito, alto grau de elevação, tá? É um tipo de leitura que muitas vezes a gente não está acostumado a fazer, porque exige muito. O exemplo desse livro, ele é muito, muito forte, né? Ele é bem fino, como eu falei, a gente nem chegou a tratar de, acho que mais de 10 páginas aqui, mas eu sempre consigo falar e mais e mais sobre isso, justamente porque existe aqui um alto grau de síntese, alto grau de compactação dessas verdades que a gente está colocando aqui. Então, o princípio do conhecimento está na leitura, ou seja, na aquisição das ideias boas. Ou seja, eu não posso encontrar respostas para a minha alma se eu não faço a leitura boa. O melhor seria ter um contato com um sábio, mas se você conhecer algum sábio, por favor, me apresente. Me apresente, porque aí nós iremos, de fato, todos conversar com esse sábio. Não temos um sábio a qual possamos recorrer, então vamos para aquilo que está escrito, que foi deixado por um sábio. Então, pensando nisso, nós nos relacionamos com esses clássicos e nós adquirimos essa leitura e agora nós devemos meditar sobre ela. Quem aprender a amá-la intimamente e se dedicar a ela com frequência tornará sua vida... isso aqui já li. A consumação da leitura ou do conhecimento, né? Vamos usar como análogos, né? Porque com a leitura eu tenho o princípio do conhecimento e a consumação do conhecimento é com a meditação. Da mesma maneira, né? Da mesma forma, se eu tenho a leitura pode ser tomada
o consumado através da meditação. Tá? E aqui ele coloca uma coisa interessante, importante, né? A meditação é, entre todas as coisas, a que mais afasta a alma da barulheira das ações mundanas, e pela doçura da sua quietude oferece, já nesta vida, o antegosto da vida eterna. Ela nos faz buscar e conhecer o Criador por meio das suas criaturas, e dessa forma ensina a alma pela ciência e aprofunda na felicidade, donde que na meditação se realize a maior das alegrias. Por que na meditação se realiza a maior das alegrias? E por que a meditação é, entre todas as coisas, a que mais afasta a alma da barulheira das ações mundanas? Vamos lá. Muitas perguntas, né? Muitas coisas. Vamos começar pelo ponto principal. A meditação é, entre todas as coisas, a que mais afasta a alma da barulheira das ações mundanas. E pela doçura da sua quietude, oferece já nesta vida o antegosto da vida eterna. Então vamos pegar isso aqui. Quando eu começo através da leitura, eu tenho, vamos dizer assim, certos princípios, certos aforismos que eu busco aqui e eu extraio. No momento em que eu extraio essas leituras, eu já não, e passo a meditação, eu já não faço essa meditação, essa reflexão, eu já não me detenho sobre esse pensamento como um objeto externo, mas eu extraí isso e trouxe para a minha memória. Eu não posso meditar em algo ao qual eu não extraí para a minha memória. Isso é um passo importante, que não está explicitado aqui nesse texto, mas você consegue compreender quando você lê essa parte, mas a que vem depois. Que ele ressalta muito a importância da memória e da necessidade que nós temos de desenvolvê-la. Então, à medida em que eu pego esse ensinamento e extraio, eu então posso me isolar das coisas do mundo, das interferências do mundo. E através desse ensinamento eu vou então meditando sobre ele. E pensando, percebendo e projetando as inúmeras consequências que esse pensamento poderia ocasionar quando no contato com a vida mesmo, né? Ou seja, quantas vezes, né? Quantas oportunidades, né, vamos por assim dizer, ter de perceber aquelas ideias em ato, né, vivas. Muito poucas, porque essas ideias muito elevadas, dificilmente a gente se depara com elas no nosso dia a dia. Então a gente extrai esses pensamentos e traz para nossa alma, porque a gente vai entrando em contato através de um processo de interiorização. Eu então, tendo esse contato interno, essa conversa, esse diálogo interior, começo então a estabelecer um parâmetro, né? uma finalidade, começo então a estabelecer uma comunicação com uma ideia elevada que não conversa com as representações do cotidiano. A partir daí, então, que eu consigo então buscar as respostas que mais profundas para a minha alma, né? Ou seja, como obter as respostas para as perguntas da alma? Eu preciso então extrair esses ensinamentos sobre a alma, trazê-los para o meu interior e refletir sobre isso através desse ponto interior. É uma forma de busca, né? De entendimento que é mais difícil de ser realizado, uma vez que você não consegue ter um vislumbre disso no dia a dia, né? Nos elementos da natureza, né? No cotidiano. E justamente por isso que a meditação é capaz de afastar a alma da barulheira das ações mundanas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para chegar às
respostas para as perguntas da alma é afastar-nos da barulheira das ações mundanas. Como fazer isso? Eu largo o meu trabalho e vou, sei lá, viver na montanha, né? Ou buscar um mosteiro que eu posso fazer parte? Não. A meditação é de todas as coisas a que mais afasta a alma da barulheira das ações mundanas. Ou seja, precisamos ter sempre um objeto de meditação dentro da nossa alma. Precisamos ter sempre algo ao qual nós vamos meditar e nos, como posso dizer, e desenvolver, né? Elaborar em cima disso. Só assim a gente consegue realmente chegar às respostas que nós queremos chegar. Porque quando a alma se confunde com a barulheira das ações do mundo, a gente já começa a se identificar com uma série de coisas, né? Uma série de futilidades, uma série de besteiras, uma série de irritações, de ansiedades, enfim. Nada dessas coisas que nos acontecem somos nós mesmos. Todas essas coisas, de alguma forma, são nossas. O medo, a ansiedade, a ira, né? A tristeza, a alegria, enfim. Tudo isso, de alguma forma, é nosso. A gente carrega isso conosco. Mas nada disso somos nós mesmos. Então, nós só podemos encontrar uma resposta que venha para essas perguntas da alma quando a gente consegue, então, realizar uma meditação, ou seja, dissipando a barulheira das ações externas e concentrando-nos nesses ensinamentos da alma para dentro. Então, há um pré-requisito nesse processo que é justamente saber escolher bem os ensinamentos, ou seja, o que é que vai entrar em nossa alma, o que é que não vai entrar. Até porque a alma só pode absorver aquilo que lhe é semelhante. Então, há que saber o que escolher no momento de fazer uma meditação. Há que saber o que levar para dentro, o que absorver, o que apreender, tá? E através desse processo você consegue, então, sem uma justificativa externa, né, sem uma concretização externa, estabelecer uma comunicação da alma com essas ideias, tá bem? Caso você tenha interesse nesse processo todo, em saber como escolher melhor, né, os seus livros, né, aquilo que vai alimentar a sua alma e como fazer esse processo, tem um link aqui na descrição que vai te levar para o Clube do Livro, né? Na verdade, é o nosso WhatsApp, e lá você se comunica conosco para participar do Clube do Livro, tá bem? Ainda estamos montando isso, mas a ideia é dar essa orientação, dar esse direcionamento para vocês que têm essas dúvidas, tá bem? Então, continuando aqui, a meditação então nos faz buscar e conhecer o Criador por meio das suas criaturas. Mas antes disso ele fala o seguinte: pela doçura da sua quietude, oferece já nessa vida o antegosto da vida eterna. Porque na meditação a gente consegue contemplar as coisas sem o peso dos seus acidentes, das suas consequências. A gente consegue observar elas como elas são em sua essência, em suas origens, né? É um processo realmente de aprofundamento interior que a gente precisa realizar, caso a gente tenha esse interesse em mergulhar nessas respostas, nessas perguntas que a alma, né, nos lança, e que buscamos encontrar essas respostas. Então, ela nos faz, já pulando aqui um pouco, ela nos faz buscar e conhecer o Criador por meio de suas criaturas. E dessa forma ensina a alma pela ciência e a aprofunda na felicidade, donde que na meditação se realiza a maior das alegrias.
Só é um processo curioso, né? Porque se relaciona com a ideia grega, né, da concepção de que o microcosmos, ou seja, aquilo que é pequeno, né, que isso já o Timeu coloca isso, né, quando ele fala que a alma da natureza, a alma do mundo, a alma do universo, enfim, como vocês quiserem chamar, ela é igual à alma do ser humano. Porém, ela é diferente no que tange ao tamanho, né? Mas as proporções, as medidas são as mesmas. Então, por um ordenamento de princípios, as medidas da alma se ajustam buscando uma harmonia similar à harmonia que a originou, a harmonia celeste. E quando isso é alcançado, né, o ser humano então pode perceber, né, esse Criador, ele pode então já ter esse antegosto da vida eterna. Através do processo de meditação, a gente consegue perceber, através de ideias que a princípio parecem separadas, como nós podemos nos ajustarmos a essas ideias. E essas ideias vão então nos calibrando, nos antenando, nos sintonizando com os ensinamentos da vida eterna. E no processo de nos sintonizarmos nisso, né, dos ensinamentos que ajustam-nos a uma vida eterna, vamos então equilibrando as noções da nossa vida e o quão como eu posso trazer isso? Equilibrando as noções da vida, ou seja, cada aspecto da nossa vida, né? E ajustando as nossas ações, os nossos desejos até, para aquilo que é mais próprio, né, da nossa alma. Ou seja, através da meditação, a gente acaba por qualificar os nossos desejos e aquilo que nós queremos atingir e buscar no mundo, né? Que em última instância deve ser a sabedoria, tá? Na meditação então se realiza a maior das alegrias, porque é essa alegria daquele que está em contato com suas origens, tá? Então, a partir do processo de contato com essas origens, a gente então vai trabalhar ou vai entrar em contato com essas respostas da alma, tá? Ele vai então colocando algo sobre os 3 gêneros de meditação, tá? Ele vai dizer que são 3 os gêneros da meditação, ou de meditação, melhor dizendo, né? O primeiro consiste no exame dos costumes, o segundo, na indagação dos mandamentos, o terceiro, na investigação das obras divinas. Aí ele fala que nos costumes examinam-se os vícios e as virtudes. Ou seja, a primeira coisa que a gente deve meditar é sobre a nossa própria ação, sobre as nossas virtudes e sobre os nossos vícios, sobre a medida em que as nossas ações, os nossos hábitos, nossos costumes levam ou nos direcionam para estão de acordo com ensinamentos, vamos dizer assim. Isso aqui está ficando um pouco estranho. É como se a nossa, como se o que nós vivemos, se a nossa conduta está de acordo com a definição de algumas condutas, da virtude, por exemplo, da justiça. Isso eu examino minhas ações e vejo se elas estão de acordo com essa virtude. A virtude, sei lá, da generosidade, eu examino minhas ações e vejo se está de acordo com essa virtude. Sempre esse processo de buscar esse autoexame, né? Esse exame de consciência que nos faculta a entrar em contato com essa maior profundidade, né? E, como disse, a meditação nos isola da barulheira do ambiente, né? Do cotidiano, porque vai então agora longe, né? Das afetações, das opiniões alheias. Vamos pensar se o que estamos fazendo
está correto, não de um ponto de vista comum, cotidiano, simplório, mas sim do ponto de vista da eternidade, que é para onde estamos nos direcionando com o trabalho da meditação, ok? Continuemos aqui, né? Nos mandamentos divinos, os que são preceitos, os que são promessas e os que são ameaças. Isso aí que está relacionado com as escrituras, né, obviamente, e como se portar diante de cada uma das suas passagens, né? O foco do canal aqui não se direciona a isso, mas fica aí a colocação. Nas obras de Deus, as que foram criadas pela sua potência, as que são moderadas pela sua sabedoria, e as que têm a cooperação da graça. Sobre as criaturas de Deus, as obras de Deus, está relacionado a tudo o que acontece na natureza, né? Aos infortúnios, ao acaso, né? Ao que a gente às vezes chama de karma, né? Enfim, aquelas pessoas que estão sob nosso convívio, parentes, e todas essas coisas que parecem terem sido orquestradas por um ser de maior inteligência, assim. E precisamos refletir sobre essas coisas. Então, quanto mais dignas de admiração forem essas obras, e quanto mais nos acostumarmos a meditar atentamente as maravilhas de Deus, tanto mais elas serão conhecidas. Então, quanto mais nós voltamos nossa atenção para essas coisas, mais elas se aparecem para nós, porque é como uma espécie de chave, né? Eu vou cunhando a minha chave e, à medida em que ela está pronta, eu vou conseguir abrir a porta que é a natureza, o que Deus fez para eu poder me comunicar com isso de uma forma mais livre, tá? Há alguns lugares que eu já posso entrar, já tenho as chaves prontas, mas outros não, que me são totalmente desconhecidos, eu preciso então desenvolver isso, né? Cada elemento, cada virtude é uma chave para alguma coisa. Isso a gente pode falar em outro momento. Deixa eu ver aqui. Então aqui ficamos então. Guardar na memória aquilo que aprendemos e as três visões da alma racional. Diferença entre meditação e contemplação. Então os dois gêneros de contemplação. Vamos ter que deixar isso para um próximo vídeo, senão o vídeo vai ter o dobro de tempo. Eu vou ter que fazer tudo correndo, eu não gosto muito disso. Enfim, caso você se interesse pelo Clube do Livro, o link está na descrição. Se chegou até aqui, por favor, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comentário falando de alguma coisa que você queira aqui ou que não tenha ficado claro também, por que não, né? E é isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.